Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa atividade, na nossa aula, e nós vamos falar sobre o capítulo 2, unidade 1. Nós vamos falar o corpo no espaço e na arte, é a página 27, tá? A importância que o nosso corpo tem dentro dessas atividades, dentro do teatro, dentro de outros tipos de arte, como a performance, a body art e assim por diante. No início do capítulo, nós vamos estar falando da importância desse corpo, né? A importância de dar vida às coisas através do nosso corpo. Então, no movimento de dobrar, de baixar, de dobrar a perna, de poder fazer como se fosse uma reverência, de pular, saltar. Existem níveis de movimentos diferentes, tá? Que é o alto, o médio e o baixo. O nível alto é toda vez que eu levanto do meu braço para cima. Então, qualquer movimento que eu fizer com o meu braço. O nível médio é na base do nosso tórax. Qualquer movimento que eu fizer entre o nosso tronco. E o nível baixo, além das nossas pernas, tá? Nós também podemos fazer ele no solo, nível no solo, tá? Na primeira parte, então, vai estar falando sobre o espaço no teatro e na dança. Dentro do nosso, é tão importante quanto o corpo, é onde nós vamos mostrar esse trabalho, tá? Então, no caso, esse início, né, nós vamos estar falando sobre os espaços teatrais. Os espaços teatrais. Vai estar falando, então, dos edifícios teatrais, nós vamos entrar na página 28, tá? Os edifícios teatrais vão ter grande importância. Lembrando que o teatro, né, o início do teatro é o teatro grego, né? E vale a pena a gente lembrar que toda essa criação feita pelos gregos, ele foi influência, né? E serviu como base para todos os outros povos. O termo teatro, né, que em grego teatron, significa local onde se vê ou lugar para olhar. Antigamente o teatro, no primeiro momento, o teatro não foi feito para grandes eventos, né? Foi criado um espaço onde eles podiam ter uma ampla altura de voz que pudesse alcançar a todos. Então começou a se pensar nesses espaços e como melhor ficava para poder alcançar todo esse público. Depois de um certo tempo na Grécia, começa a se desenvolver algumas encenações. Então eles falavam geralmente de um deus, né? Por exemplo, de um deus grego, como Baco, ele era muito usado, né? Deus do vinho, ele era bem encenado, só que tinha toda uma polêmica, né? Porque eles ficavam meio preocupados de encenar um deus, ou então até mesmo depois eles começaram os grandes, como César, e eles tinham medo, né? Mas assim surgiu o teatro, dessas pequenas brincadeiras. Então eles faziam pequenas, vamos dizer, comédia, né? Eles pegavam e encenavam, vamos supor, a gente estava fazendo uma brincadeira com o nosso Bolsonaro falando na TV. Era a mesma coisa, só que eles faziam no espaço do teatro. Depois eu vou colocar para vocês algumas imagens desses teatros. Mas a importância deles, primeiro, foi na criação desse espaço. Era de, por exemplo, eu estar no centro do palco, mas a minha voz abranger a todos os lugares, todos os assentos. Eles não tinham lugar na parte de trás, né? A pessoa se posicionava no centro do palco. O teatro era aberto, não tinha teto, tá? E a partir dessa pequena forma de teatro, vão se evoluir todas as outras formas até nós chegarmos na forma de hoje, tá? Nós vamos ter depois o teatro elisabetano, que é o primeiro que vem depois de toda essa evolução da Grécia. Nós vamos ter esse primeiro espaço, onde eu também tinha público, mas eu tinha galerias espalhadas pelo teatro, em forma de U. Depois de certo tempo, né, que eles vão começar a ser recobertos, e o teatro vai mudar de formato, né? Ao invés de ele ficar em grande U, eu vou ter o palco central, né, o palco central, onde vai ficar os nossos artistas. Eu vou ter galerias nas laterais, atrás e o público no centro. Isso vai mudar até os dias atuais. É assim, hoje em dia eu não tenho mais galerias, por exemplo,
tá? Se eu for num teatro antigo, por exemplo, eu posso até encontrar essas galerias em cima, mas essas laterais a gente não encontra mais. Só em teatros, por exemplo, antigos, se a gente for no teatro que nós temos aqui em São Paulo, né, a gente ainda encontra essa arquitetura antiga. Para o nosso teatro, e aqui que está falando para nós, na nossa unidade, o importante nós temos que entender que o nosso corpo tem uma relação importante com todo o espaço. Desde pequenininho, a gente aprende a lidar com o espaço. Então, em artes, por exemplo, por isso que é muito importante a gente começar a desenhar nas folhas sem a margem, né? Nós temos o espaço para trabalhar. É o espaço da nossa mente, mas nós temos o espaço do corpo. E o teatro vai nos dar a possibilidade disso. É claro que para a gente fazer teatro não precisa necessariamente ser num palco. Né? A gente pode fazer teatro em qualquer lugar. Nas ruas, em pequenos picadeiros de circo. Né? Mas a gente tem que entender que os primeiros vieram de lá. Os gregos que tiveram toda essa preocupação e da onde veio toda essa montagem. Outra coisa importante que nós vamos ver na apostila, na página 30, vai estar falando sobre o cenário e a iluminação. Qual a importância disso tudo, tá? O cenário, ele é muito importante, porque ele vai fazer com que a gente entre na história. Se eu for, por exemplo, assistir uma peça que ela não tem cenário nenhum, a nossa atenção terá que ser redobrada, né? E se for um monólogo, por exemplo, um monólogo é quando a pessoa fala, uma pessoa a peça inteira. Ela é a única artista da peça inteira, né? Eu não tenho outros artistas. Por exemplo, sem o cenário, fica mais complicado ainda para o artista, para ele se expressar. Agora o cenário não. Vamos supor que eu vou assistir uma peça de Shakespeare, né? Romeu e Julieta. O cenário da peça vai nos transportar para aquela época. Né? Ele vai ser importante nesse contexto para que eu possa entender o que está acontecendo. E esse meu corpo também vai expressar. A gente também tem outro porém, que até um certo tempo o teatro não era falado, ele era mudo. Então usava máscara, a gente usava gestos. Né? O corpo era muito usado. Então essa relação do corpo com o teatro é importante. E o cenário e a iluminação são muito importantes. O cenário nesse sentido, ele vai ajudar a contar essa história, a construir essa história. E a iluminação é como se eu pegasse, como a Pro já explicou para vocês, o pintor, para ele dar a emoção e passar a sensação na tela, ele não utiliza cor. E a mesma coisa é na peça. A pessoa que vai fazer toda a iluminação, ela tem que ter um estudo muito grande. E nós fizemos em sala de aula um joguinho, lá na sala de informática, que a gente fez que nós fizemos um joguinho onde tinha que a gente montava as cores através da cor luz. Então, não vou falar agora porque o vídeo senão vai ficar muito extenso, mas depois eu explico com mais calma. E vocês viram a importância de juntar uma luz com a outra. E no palco, isso é muito importante, porque ele vai me dar a sensação do drama, da comédia, de uma peça infantil. Tudo isso vai mudar essa iluminação. E essa é a importância dela. Sem ela, eu também não causo drama, eu não causo o espanto. Ou, por exemplo, eu não foco numa coisa só para não ficar um monte de coisa e ter uma poluição visual dentro da peça. Tá? Então, essa é a importância aqui. Vai ter uma atividade aqui, que é o Em Ação, que é para nós fazermos um teatro de luz e sombra. Depois a Pro vai gravar um vídeo para vocês fazerem só essa atividade. Por enquanto, vocês vão fazer outra atividade. Vocês vão fazer as atividades da página 31, que a Pro vai postar na plataforma para vocês. Vocês vão fazer a atividade na apostila, vão tirar foto e vão postar para a Pro na plataforma até a data que a Pro solicitar. Tudo bem? Por hoje nós ficamos aqui e até a próxima aula.